Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Nelson Slay Lopes, sou aluno do curso de Engenharia Civil da FTC, Feira de Santana, e juntamente com meus colegas, o Alisson Bispo e Francisco Gedno, vamos fazer o dimensionamento desta viga de concreto que nos foi proposta. A viga, ela é de 20 por 50, tem 8 metros de comprimento, sobre ela está apoiada uma parede de 3,70 de pé direito, com 13 centímetros de espessura, confeccionada em bloco cerâmico. Será construída na cidade de Salvador, está apoiada sobre um pilar de 40 por 40 e nela também foi determinado que tem uma carga acidental de 2 kN por metro. Pois bem, para iniciar nossos cálculos devemos determinar quem são as dimensões da viga, iniciais da viga, digamos assim. Temos o H, que já foi determinado, que é toda a altura total da viga, que é o parâmetro que nós podemos alterar para mais ou para menos de acordo com nossos cálculos, para ganhar, aumentar a rigidez dessa viga. Ela é 50 centímetros, já foi determinado. O BW também já foi determinado, é 20 centímetros. Devemos então descobrir quem é o D e o D'. O D' é o cobrimento da viga, cobrimento que é entre a ferragem e a face da viga, mais a distância entre o centroide da barra de aço aqui até a sua face. Pois bem, como é que determinamos o D'? O D' é determinado pela seguinte fórmula: C mais DF sobre 2. Mas quem é C? O C é o cobrimento, de acordo com a NBR 6118. Ela estabelece qual é o cobrimento mínimo de acordo com a classe de agressividade ambiental, ou seja, qual é o local onde essa viga vai ser construída, o que é que ela vai estar sendo submetida em relação a intempéries. Então, nós vamos aqui na norma 6118, o item 6.4 trata do seguinte parâmetro: classe de agressividade ambiental. Se formos analisar, a cidade de Salvador, que é onde nossa viga vai ser construída, ela possui muitos respingos de maré. É uma cidade litorânea, então, consequentemente, o grau de deterioração da estrutura é altíssimo. Então, nós devemos escolher a classe de agressividade ambiental 4, como está determinado aqui. Logo após identificar qual é a classe de agressividade, devemos partir para a tabela 7.2, que determina qual é o cobrimento mínimo que devemos colocar na nossa viga a nível de cálculo. Prosseguindo aqui, identificando o grau de agressividade 4, como já foi determinado anteriormente na tabela 6.1, concreto armado, que é o que nós estamos calculando nessa viga ou pilar. Fazendo a ligação aqui, nós determinamos que é 50 milímetros de cobrimento mínimo, ou seja, 5 centímetros, fazendo a conversão direta. Então, nós temos aqui o D'. Nós já sabemos que o cobrimento é 5 centímetros, já convertidos. O DF, o que é o DF? O DF é a bitola que nós vamos arbitrar. Como nós não sabemos ainda qual será a bitola final, nós vamos arbitrar e este DF será de 20 milímetros, utilizar aço de 20 milímetros. É exagerado, porém é apenas uma inicial, um chute inicial para que possamos prosseguir com nossos cálculos. Então, já que é 20 milímetros o DF, nós vamos colocar 2 centímetros, já fazendo conversão direta. Diante disso, nós temos que o D' é igual a 6 centímetros. Se o D' é 6 centímetros, nós sabemos que o D é igual à altura máxima da viga, que é 50, menos o D', que são 6 centímetros, como já calculamos anteriormente. Neste caso, temos o D igual a 44 centímetros. Tendo calculado quais são as dimensões da nossa viga, o D', o D, devemos partir agora para o cálculo do carregamento. Quais são os carregamentos que estão apoiados nessa viga? Qual é o carregamento que essa viga está recebendo? Pois bem, devemos partir, primeiramente, para o cálculo do peso próprio da viga, ou seja, a viga ela tem seu peso próprio, devemos saber qual é.
chamamos aqui de PPV. A norma NBR 6120, ela estabelece alguns números, alguns valores para facilitar o cálculo do dimensionamento. Na NBR 6120, nós temos que o gama do concreto é 25 kN por metro cúbico. Então já podemos utilizar este valor. 25, que é o gama do concreto estabelecido na norma 6120, vezes o BW, que é o 0,2. 0,2 porque devemos converter o 20 centímetros para metro, a nível de cálculo. Fazer a conversão aqui para que as medidas estejam de acordo, uma de acordo com a outra. O H também é os 50 centímetros, já convertido para 0,5 metros. Chegamos ao resultado de 2,5 kN por metro de carregamento. Logo após, devemos partir. Sabemos que tem uma parede apoiada nessa viga, então devemos fazer o cálculo para saber qual o carregamento que esta parede está aplicando nesta viga. Chamamos aqui de peso próprio da parede, da alvenaria, no caso, PPA, e mais uma vez, a NBR 6120 ela estabelece que o gama da parede de cerâmica, parede de bloco cerâmico, com revestimento já de 13 kN por metro cúbico. Logo após, devemos multiplicar pela altura da parede, que nós já sabemos que foi determinado também 13,70, vezes a espessura, que é de 13 centímetros já convertida para metro, nós temos 0,13, e vezes a faixa de 1 metro, que é o que nós esperamos, né? Que é o carregamento da parede a cada metro de viga, 1 metro. Então, nós chegamos ao resultado de 6,253 kN por metro, é o peso próprio da alvenaria. Sendo assim, falta a gente calcular com a carga acidental que foi determinada na questão, que é de 2 kN por metro. Tendo feito esses três cálculos aqui, devemos fazer o somatório para saber qual é o carregamento total, que vamos chamar de Q. Qual é o carregamento total? Fazendo o somatório dos três, nós chegamos ao resultado de 10,753 kN por metro. A nível de segurança, devemos fazer a majoração deste carregamento para que possamos trabalhar com uma folga de segurança apropriada. Então, multiplicando por 1,4, chegamos ao resultado de 15,05 kN por metro quadrado. Este é o carregamento final que está aplicado sobre a viga. Terminando os carregamentos, devemos partir para o cálculo do momento. Momento e reações. Como é que calculamos o momento? O momento máximo ele é determinado pela seguinte equação. O momento máximo é igual ao carregamento vezes, sabemos que é uma carga distribuída, então essa fórmula aplicada a quando o carregamento é distribuído sobre a viga. Se for uma carga pontual, não vai ser essa. Então nós sabemos que é QL ao quadrado sobre 8. Então nós temos que o momento máximo é igual o que nós temos aqui, que já calculamos, que é o 15,05 kN por metro quadrado, vezes qual é a distância da nossa viga, qual é o comprimento da nossa viga, já foi determinado também, que são 8 metros, vezes 8 ao quadrado, dividido por 8. Fazendo os cálculos, chegaremos ao resultado do seguinte: o momento máximo é igual a 120,4 kN por metro. Tendo calculado o momento máximo, devemos calcular agora qual é a nossa reação, ou seja, o que é que o pilar vai estar dando de reação para a nossa viga. Nós temos aqui que RA é igual a RB, sabemos que nossa viga é simétrica, então a reação que tem em A vai ser a mesma que existe em B. Fazendo um esqueminha aqui, nós temos o seguinte, é mais ou menos isso aqui que está sendo representado. Nós temos o carregamento aqui de 15,05 kN por metro quadrado, e aqui nós temos A e B, RA, RB. Como nossa viga é simétrica, nós temos então que RA vai ser igual a RB, que vai estar sendo dividido de forma igual.
Então, calculando RA, nós encontramos RB consequentemente. RA é igual a QL sobre 2. Nós temos aqui, mais uma vez, Q nós já temos, que foi majorado, é o 15,05 kN por metro quadrado, vezes, mais uma vez, o comprimento da viga, que é 8 metros, sobre 2. Fazendo os cálculos, nós temos que RA é igual a 60,2 kN e RA é igual a RB. Tendo calculado quais são as nossas reações de apoio do pilar e o nosso momento máximo, nós devemos agora identificar, de acordo à norma, qual é o nosso concreto, qual é o concreto mais adequado para ser utilizado nesta viga aqui, de acordo com os parâmetros que já encontramos. Mais uma vez, voltando à NBR 6118, ela estabelece o seguinte: classe de agressividade 4, que foi o que nós já vimos anteriormente, que foi o que ficou determinado para a nossa viga, nós temos o seguinte: fazendo o link desta coluna com a linha de concreto, classe de concreto, CA quer dizer concreto armado, CP seria concreto pretendido, mas não é o nosso caso, nós vemos que é o seguinte: o concreto determinado em norma para ser utilizado é o concreto C40, ou seja, 40 MPa de resistência. Sendo assim, vamos fazer os cálculos em relação à minoração do concreto, para que possamos mais uma vez manter um fator de segurança no nosso dimensionamento. Tudo é voltado para a segurança. Devemos prosseguir da seguinte forma: fator de minoração do concreto. Vamos chamar de FC. FC é igual a 0,85, que também é um fator de minoração, ou seja, você está minorando o concreto, vezes o FCK sobre gama C. FC é igual a 0,85. O FCK é a nossa classe de concreto que escolhemos. Se foi 40 MPa de acordo com a norma, convertendo isso para kilonewtons, a gente divide por 10, nós temos que o FCK é 4 e o fator de minoração do concreto é 1,4. Sendo assim, nós temos que o FC, que é o concreto já minorado a nível de conferir mais segurança a nosso dimensionamento, é igual a 2,43 kN por centímetro quadrado. Pois bem, concluindo aqui a minoração do concreto, devemos fazer a minoração do aço, mais uma vez a nível de conferir mais segurança ao nosso dimensionamento, para que não ocorra erros, para que possamos estar dentro dos padrões de segurança. Então aqui temos o fator de minoração do aço, ou seja, é a resistência de projeto do aço. Nós vamos escolher o aço CA50, que é um aço que é mais utilizado para esse tipo de armadura, e vamos calcular então assim a resistência de projeto do aço, propriamente dita, né? A grosso modo, o fator de minoração, para que mais uma vez possamos manter a segurança. Neste caso, vamos chamar de FYD, que é igual ao FYK sobre gama S. Neste caso, o FYK é o aço que nós escolhemos. Como eu já falei, é o CA50, então ele tem 50 kN por centímetro quadrado de resistência. O fator de minoração do aço é 1,15. Então devemos fazer o cálculo aqui para que fique de acordo com a segurança, mais uma vez citando isso. Então, fazendo os cálculos aqui, nós chegamos ao resultado de 43,48 kN por centímetro quadrado. Este será a resistência de projeto do aço que nós vamos utilizar, e não 50 kN por centímetro quadrado, que é o valor completo.
Pronto, a gente já tem os nossos coeficientes do concreto e do aço. O próximo passo vai ser calcular a área de aço da armadura longitudinal que essa viga vai necessitar, né? A área de aço, a gente chama ela de AS, e ela é igual a AS1 mais AS2. Poxa, mas o que é esse AS1 mais AS2? O AS1, ele é a armadura positiva, ou seja, essa armadura aqui da parte de baixo da viga. É ela que vai resistir aos esforços de tração. Se você parar para analisar, fazendo um desenho aqui, que isso aqui é a viga. Quando ela é submetida a uma carga, o momento que ela tende a fazer é isso aqui, ó. Ou seja, aqui em cima ela está sendo comprimida e aqui embaixo ela está sendo tracionada. Ou seja, a armadura que vai ficar aqui embaixo, ela tende a combater esse esforço de tração que o concreto, a gente sabe que o concreto não resiste a esforço de tração. Na verdade ele resiste, mas para fim de cálculo, a gente não considera ele como não tem essa parcela de resistência. O concreto resiste em torno de 10% da sua resistência, mas para fim de cálculo a gente não utiliza. Aí esse AS aqui, ele é o somatório da armadura, da área da armadura positiva mais a área da armadura negativa, que a armadura negativa é superior. E eu tenho uma fórmula aqui que S1 é igual ao FC vezes o BW vezes o D vezes o FYD vezes isso tudo 1 menos a raiz de 1 menos 2 vezes K'. Opa, mas o que é esse K' aqui? Daqui a pouco a gente vai ver o que é esse K'. Aí eu tenho aqui que a armadura negativa agora, ela é a mesma coisa, essa primeira parte aqui da armadura positiva, só que ela tem aqui uma multiplicação que é diferente, que é o K menos o K' dividido por 1 menos D' dividido por D. Agora, o que seria esse K? O K, ele é um momento externo da viga. Ou seja, você precisa calcular ele para saber se vai ser necessário as duas armaduras ou se só uma das armaduras consegue resistir aos esforços de tração que essa viga vai ser solicitada. Essa fórmula do K, ela é o momento máximo dividido por o UFC vezes o BW que a gente já tem vezes o D ao quadrado. Só que esse K ele é dimensional, mas ele tem um valor limite, que é o K limite. Esse K limite, a norma diz que ele não pode ser superior a 0,295. Na verdade, ele pode ser maior, igual ou menor do que o K limite. Mas para fim de cálculo, a gente utiliza essa verificação aqui, ó. Se o K for menor ou igual ao K limite, K' é igual a K. Logo, eu só vou usar a armação positiva. Se o K for maior que o K limite, K' é igual a K limite. Ou seja, nesse caso aqui eu vou precisar usar tanto a armadura positiva quanto a armadura negativa. Ou seja, a armação dupla, né, na viga. Agora a gente volta aqui para a questão, vamos calcular aqui a área de aço que nossa viga vai precisar. AS é igual a AS1 mais AS2. AS1 é igual ao FC vezes o BW vezes o D dividido por
FYD vezes 1 menos raiz de 1 menos 2 vezes o K'. Só para deixar bem claro aqui. Agora a gente vai calcular primeiro o K. Qual o valor desse K? K é igual ao momento dividido pelo FC vezes o BW vezes o D ao quadrado. O momento máximo a gente calculou logo na primeira parte e sabe que ele é 120,4, ou seja, dividido pelo FC que a gente já calculou aqui em cima, 2,43, vezes o BW, que é 20, vezes o D, que a gente adotou, que vai ser de 44 centímetros ao quadrado. Só que meu momento ele está em quilonewton vezes metro. A gente tem que converter ele para centímetro. Então eu vou multiplicar aqui por 100 centímetros. Isso aqui vai me dar um valor de 0,12,7. Pronto, agora a gente já calculou o K. Aí eu volto aqui nessa condição para ver se o meu K atende só a armadura positiva ou vai ter que ter as duas. Meu K foi menor que o K limite, então eu uso a primeira condição. Meu K' vai ser igual a K, ou seja, eu só vou precisar, teoricamente, da armadura positiva, a armadura debaixo da viga. Sabemos que isso não é possível, mas a fim de cálculo, teoricamente, essa viga só iria necessitar da armadura de baixo. A armadura de cima a gente vai colocar ela para nível de armação da viga, né, que é necessário. Aí já que a gente tem um K, a gente volta aqui e joga ele na fórmula. A S1 vai ser igual ao FC que a gente já tem, que é 2,43, vezes o BW que a gente já tem, que é 20, vezes o D, que é 44, dividido pelo FYD, que é 43,478, vezes 1 menos a raiz de 1 menos 2 vezes o meu K, que vai ser o K que eu achei aqui. Logo, o meu AS1, deixa eu fazer a conta aqui. Meu S1 vai ser igual a 6,87 centímetros quadrados de área. Ou seja, o que é essa área aqui? Minha viga vai necessitar aqui na parte de baixo uma área de 6,87 centímetros. Agora a gente vai lá para o pré-dimensionamento. Pré-dimensionamento. Aí eu tenho aqui, voltando aqui a parte
do AS2. A gente não vai calcular o AS2 porque na nossa verificação aqui, o K já disse que não é necessário você utilizar a armadura positiva. Então, teoricamente, a gente não precisa nem calcular. Mas vamos calcular aqui só para fim de cálculo, para você entender porque ela não vai precisar. Calcular aqui embaixo. AS2 vai ser igual a fórmula daqui, o UFC vezes o BW vezes o D dividido pelo FYD. Isso. Pronto. Essa parte daqui a gente percebe que ela é igual a o cálculo do AS1. Só que aqui em cima a gente vai perceber que substituindo aqui esse K, que foi 0,127 menos o K, o que ele diz aqui? Meu K é igual ao K'. Logo, os dois vão se anular. Ou seja, isso aqui vai dar zero. Dando zero aqui, isso aqui zerou, isso aqui zerou. Logo, eu não preciso da armadura negativa. Vamos para o pré-dimensionamento agora. Eu já tenho a área, que é o AS1. E essa área foi igual a 6,87. O próximo passo é bem simples. Agora a gente vai vir aqui na tabela. Eu montei aqui a tabela com algumas áreas das barras que são mais utilizadas. Nesse caso aqui, a gente vai usar a barra de 12,5, porque é uma barra com uma seção maior e consequentemente a área dela vai ser maior e a gente vai utilizar menos barra. Ou seja, a quantidade de barra vai ser igual à área do AS1 dividido pela área da barra. Então aqui que vai ser 6,87 centímetros quadrados dividido por a área da barra, que nesse caso daqui ele é 1,227 centímetro quadrado por centímetro. Então, que a quantidade de barras é 5,6 barras. A gente sabe que 5,6 barras não existe na prática. A gente arredonda ela aqui para 6 barras. Ou seja, na nossa viga serão utilizados aqui um desenho bem... Já perceberam que eu sou ruim de desenho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras na armadura positiva para sustentar essa viga. Obrigado. Boa noite. Como vocês calcularam a armadura longitudinal, agora nós vamos fazer o cálculo da armadura transversal, que no caso vai ser os estribos. O primeiro passo que nós vamos fazer vai ser verificar o esmagamento da diagonal comprimida da viga. E como é que acontece? O VRD, que no caso vai ser a força resistente de cálculo, ele tem que ser maior ou igual a VSD. Quem é VSD? VSD é o valor da cortante que vocês calcularam anteriormente.
Então, o que é que acontece? O nosso VSD ele vai dar aí 60,2 kN, que foi o que vocês já calcularam aí no início. E o que nós vamos fazer agora? Vamos calcular o VRD. Então, o VRD ele é igual a 0,27 vezes alfa V2, neste instante eu falo dele, vezes FCD vezes o D, vezes o BW também. O BW ele é a base da seção que vocês calcularam no início, então ele é 20 centímetros. O D ele é igual à altura da seção, que no caso aí deu 50 centímetros, menos o D', então ele ficou aí 44 centímetros. O FCD ele é igual ao FCK sobre 1,4. Então, no caso aí, o nosso FCK também no início da questão, vocês devem ter visto já, ele é 40 kN por causa aí do grau de agressividade também, né? Então, o FCD é igual a 40 sobre 1,4. Só que esse resultado aqui, ele tem que ser em kN por centímetro quadrado. Então, esse FCD aqui é igual a 4 kN por centímetro quadrado, dividido por 1,4. E o que é que acontece? O nosso VRD ele vai dar igual a 0,27 vezes o nosso alfa V2. Só que é o quê? Como é que nós vamos achar esse alfa V2? O alfa V2 ele é igual a 1 menos o FCK sobre 250 MPa. Esse alfa V2 aqui, o resultado dele tem que ser em MPa. É um pouco estranho, mas é dessa forma mesmo. Então, olha aqui, ao obter esse valor aqui, como vocês já sabem que esse FCK, ele é 40, então vai ficar como aqui? 1 menos 40 sobre 250. Voltando aqui para a fórmula, fica aqui 1 menos 40 sobre 250. Vezes o nosso FCD, que é 4 kN, dividido por 1,4. Vezes o D, o nosso D aqui é 44, vezes o nosso BW, que é 20. Então aqui esse VRD, no caso VRD2, depende, algumas pessoas chamam de VRD2, mas eu boto aqui, ele dá igual aproximadamente aí, 570 kN, 570,24 kN. Como eu falei anteriormente, né? O VRD2 ele tem que ser maior do que o VSD. Então, como aqui já está na cara, né? 570,24, ele é maior ou igual a 60,2 kN. Então, aqui com certeza deu tudo certo, né? Então, essa seção aí da diagonal comprimida, ela não tem problema, passou, dá tudo certo aqui, porque é o seguinte, se não passasse, você terá que escolher outra seção, porque não resistiu. Então vamos partir agora para o cálculo do comprimento do concreto, né? Ver se ele resiste a esses esforços. Então vamos para o segundo passo. E esse segundo passo consiste em quê? Na resistência de compressão do concreto. O que é que acontece? O VC
que no caso a resistência à compressão do concreto, ele tem que ser maior ou igual ao VSD. O VSD também foi no primeiro passo, nós já vimos que esse VSD ele é o valor da cortante, que no caso é 60,2 kN. Agora, para achar esse VC, como é que faz? Esse VC ele é igual a 0,6 vezes o FCTD vezes o BW vezes o D. O BW já vimos anteriormente, tanto o BW como o D, e o FCTD. Esse FCTD, como é que vocês vão achar? O FCTD ele é igual a 0,7 vezes 0,3 vezes a raiz cúbica do FCK ao quadrado, dividindo todo esse valor por 1,4. Lembrando que aqui esse resultado aqui ele tem que sair em kN também. kN por centímetro quadrado. Voltando aqui. Então, nós vamos ter o VC é igual a 0,6 vezes o valor desse FTD aqui, esse valor aqui do FCK ele é 40 no caso. O FCTD é igual a 0,7 vezes 0,3 raiz cúbica de 40 ao quadrado sobre 1,4. Isso aqui, esse FCTD, ele vai dar aproximadamente aí 1,754. Vai dar aqui, o FCTD dá 1,754, vocês dão uma olhada aí direitinho para confirmar. Lançando de novo aqui na fórmula 0,1754 vezes o BW vezes o D. Então aqui esse VC vai dar aproximadamente aí 92,6 kN. Então já dá de cara, já dá para ver, né? Porque aqui pela fórmula aqui, nosso VC dá 92 e o nosso VSD 60,2. Com certeza que passa. E o que é que isso aqui significa? Significa que nosso concreto já resiste às tensões de compressão. Então, não necessita também, não há necessidade de você colocar armadura. Mas, porém, a norma indica que vocês têm que colocar uma armadura mínima. E aí a gente vamos fazer o cálculo da armadura mínima para vocês lançarem a armadura, né? Então é o seguinte, nós vamos partir para o terceiro passo, que é o cálculo. Vamos fazer o cálculo na realidade, né? Deixa eu riscar aqui um pouquinho. Nosso terceiro passo vai ser o seguinte. Vai ser o cálculo da armadura. SW mínimo. Por que o mínimo? Porque o que eu falei anteriormente, como não necessita de estribos, nós não vamos precisar de estribos porque o concreto já resiste, mas a norma determina que se utilize uma armadura. Essa armadura mínima ela é obtida a partir da seguinte questão. A SW mínimo ele é igual a 0,012 vezes o FCK. Esse FCK aqui ele está elevado a 2/3 vezes o BW.
Então, todos esses valores aqui nós já tivemos na questão anterior, então vai ser o seguinte. O SW mínimo, né? Ele é igual a 0,012 vezes FCK, esse FCK 2/3, não é isso? Então vai ser a 40, né, foi o valor do FCK anterior, 2/3 vezes o BW, que é 20. Então aqui vai dar no total aqui 2,881 centímetro quadrado. O que é que acontece? Essa área aqui foi a área de aço que nós obtemos agora, né? Só que nosso estribo, ele tem 2 tramos que está resistindo à tração, à compressão. Então, essa barra aqui e essa outra barra aqui, ela está resistindo a esses esforços aqui cisalhantes. Então, não é só uma barra, é 2. Então, o que é que acontece? Esse 2,81, ele tem que ser dividido por 2. Então, aqui vai dar igual a 1,40 centímetro quadrado. E a partir daqui, nós vamos fazer a escolha do nosso perfil de aço, da nossa bitola de aço. Então, nós vamos, a partir daí, vamos buscar, vocês podem buscar na internet, direitinho aí, algumas tabelas de aço. Aqui eu escolhi, foi uma de diâmetro de 5 milímetros. E a área dela, ela está aí aproximadamente de 0,196 centímetro quadrado. Então, o que é que acontece? O nosso ASW, ASW deu aí 1,40, né? Então, vamos dividir aqui esse 1,40, nós vamos dividir aqui pela nossa área, para a gente achar a quantidade de estribo por metro, entendeu? Então, essa aqui nós vamos dividir 1,40 por 0,196, que aqui vai dar, no caso aqui, 7,14 estribos por metro, lembrando que é por metro. O que é que acontece? Nós vamos ver o espaçamento desses estribos. Então, como é que nós vamos obter esse espaçamento? Nós vamos dividir 1 metro, que no caso dá 100 centímetros, dividido por 7,14. Então, aqui vai dar aqui 14 centímetros de distâncias de um estribo para o outro. Agora, nós vamos partir para fazer a tabela de armadura, que vai completando nossos cálculos, né? Então, já estamos quase encerrando. O que é que acontece? O detalhamento de armadura, você tem que fazer, o primeiro passo é o seguinte: identificar os seus estribos, que anterior nós estávamos falando pelos mesmos, né? A nossa seção, ela tem 20 por 50. Só que o nosso delinha, que era o de cobertura, que nós pegamos aí da 618, no caso a cobertura, de acordo com o grau de agressividade. Então, o nosso delinha ficou igual a 6 centímetros. O que é que acontece? Nós vamos retirar aqui na nossa distância 5 centímetros por 6 centímetros de cobertura, 6 centímetros tanto embaixo como em cima, 6 centímetros nas laterais. E o que é que acontece? A partir da hora que nós retiramos essa cobertura, nós vamos ter aqui as dimensões dos nossos estribos, né? Que ficou aqui 38 e ficou 8 centímetros.
E como é que nós vamos calcular aqui o comprimento desses estribos aqui? Então, o comprimento ele é igual a 38 mais 38 e 8 mais 8. Então, vai ser aqui 8 mais 8 mais 38 mais a dobra, que vocês não esqueçam dessa dobra aqui, que ela tem mais 5 centímetros, tanto dessa como dessa aqui. Então, vai ficar aqui 10 centímetros também. Então, esse comprimento aqui ele vai ficar aproximadamente aí 1 metro e 2 centímetros. 1 metro e 2 centímetros. E o que é que agora nós vamos fazer? Já determinando tanto o comprimento, tanto como a distância entre os estribos. Agora nós vamos fazer a discretização da nossa viga, né? Como vocês já calcularam tudo, agora vamos fazer o detalhamento da mesma, né? A nossa viga ela tem 8 metros, né? Vou fazer aqui um desenhozinho meio singelo, mas eu vou tentar fazer o melhor possível. O que é que acontece? A nossa viga aqui ela é aproximadamente 8 metros de um ponto a outro. Só que vocês fizeram um cálculo aí de aço dos estribos, tanto o aço da compressão como da tração. Então aqui, como é que ficou? O nosso AS', vocês podem ter visto anteriormente, ele deu uma armadura mínima. Então o que é que acontece? Essa armadura mínima ela é feita para poder esse estribo ser montado nela, porque senão vai ficar solto. Então, essa armadura aqui, ela foi o quê? O A''S ele deu igual 2 aços aí, eu acho que foi dois aços de 5 milímetros. E como calculado aí, o pessoal deve ter calculado, o AS', ou AS, aliás, ele deu 6 ferros aí, 6 barras de ferro aí de 12 milímetros e meio. O que é que acontece? Esse aço AS', ele é o que resiste à compressão, então ele vai ficar na parte superior da nossa viga. Ele vai ficar aqui, supremos errozinho aí, mas ele vai ficar aqui nessa mesma forma aqui, nesse detalhamento aqui. Então esse ferro aqui nós vamos ter que numerar ele aqui, para dar uma informação, para depois a gente fazer a posição dele, né, organizar. Então ele vai ser o que? 2, vamos enumerar aqui para N1, né, de diâmetro de 5 milímetros, né? Só que ele vai ficar em um espaçamento de 8 metros. Porque é o tamanho da viga. Agora nós vamos lançar o aço, a tração. E no caso aqui que nós vamos ficar, o que é que acontece? Vamos numerar da mesma forma. Esse aço aí, ele foi calculado que ele deve ser 6 barras de aço aí de 12,5. Nós vamos botar uma numeração aqui, 6. Vamos numerar aqui como N2 de diâmetro de 12,5. E ele vai ficar aqui com um comprimento aqui de 8 metros também, do mesmo jeito. Lembrando, agora vamos ter que fazer o cálculo dos estribos, né? Que foi o que nós estamos calculando agora. Então, o que é que acontece? Nossa viga, ela tem 8 metros de comprimento. Como nós calculamos o espaçamento anteriormente, né? O espaçamento, vou aqui coloquei como C barra, ele deu 14, não foi isso? 14 centímetros. O que é que acontece?
para nós calcular aqui quantos estribos vai pegar aqui, né, nessa viga, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar a distância, que é 800 centímetros, dividido por 14, que é o espaçamento entre os mesmos. Então, aqui, aproximadamente, aqui, vai dar 57 estribos. O comprimento também, anteriormente, a gente já tem calculado. O comprimento aí, que eu vou botar pelo um Czinho aqui, deu 1,02. Como é que nós vamos discretizar aqui? Então, vamos dar um número aqui, uma numeração, né? Então, vai ficar aqui 57, vou colocar aqui N3, diâmetro de 5. Ele vai ficar aqui a cada, que é o espaçamento, a cada 14, e o comprimento igual a 1,02. Então, o que acontece? Nós já discretizamos nossa estrutura, foi calculada. Agora, nós vamos fazer a tabelinha dos aços, né? Para você saber as informações e também para passar ao cliente os gastos, tudo direitinho, né? Vamos lá. Vamos lá. No início da tabela, qual o elemento que nós temos? Nós temos uma viga. Vou numerar aqui viga 1. Nós vamos ter aqui a posição que eu falei a vocês. Nossa posição, como nós só temos três numerações, então bota aqui N1, N2 e N3. Nós vamos também colocar aqui a quantidade, né, para poder informar direitinho. E essa quantidade aqui tem que ser em unidade, né, de quantas unidades tem de aço, de barra. Então, nós temos aqui 2N1, 6, 57. O comprimento aqui, nós vamos colocar o comprimento unitário. Ele tem que ser aqui em metro. Vocês organizem aí direitinho, bota no programa, no Excel, no Word, que é algo que vocês coloquem de uma forma bem mais organizada. Aqui, como aqui é só um cálculo rápido, né, para vocês pegarem o entendimento, então vamos fazer o seguinte aqui. Em metro. Esse 8 metros aqui é o comprimento do nosso aço, vai o aço N1. Continuando aqui, nós vamos enumerar aqui as posições do aço, né? No caso aqui, o primeiro elemento, o único da gente, né, é nossa viga 1. A posição que nós estávamos numerando anteriormente, N1, N2 e N3. A quantidade de cada elemento, então nós tínhamos 2N1, 6N2 e 57N3, que é a quantidade de estribos. O comprimento, ele é o comprimento da nossa viga. Então, o aço N1 é 8 metros, o N2 a mesma forma. Então, já nossos estribos, como calculado, ele deu o comprimento de 1,02. O comprimento total, ele vai ser o comprimento da nossa viga multiplicado pela quantidade de ferro, né? Então, aqui vai ser 16. Esse outro vai dar 48. E esse último aqui, ele vai dar 58,14. Agora, o que é que acontece? Eu busquei algumas referências na internet de preço direitinho.
eu encontrei alguns valores por metro. E o que é que acontece? Eu achei um valor de média de 60 a 70 centímetros pela a barra de 5 milímetros. Então o preço ficou aqui mais ou menos aqui no N1 de 9,6 reais, né? Esse preço aqui é em reais. O que acontece? O N2 ele ficou, a média de preço encontrado aí ao metro, ele ficou de 4,50, 4,40, 4,50, e o valor dele aqui está de 214,224. Porque aqui eu fiz a multiplicação desse metro, do total de metro, vezes o 4,50. Então, achei aproximadamente esse valor aqui. E já o N3, o valor dele também é aproximado do N1 também. Então, ele vai ficar em média de 60 a 70 centavos, multiplicado por essa metragem. E o valor dele deu 34,88. O total desse somatório aqui, de todos, deu 258,71. Fechar aqui. Esse peso aqui, ele é por metro também. Então, aqui é uma média aqui de quilograma por metro. Então, o aço de 5 milímetros, ele está em média de 0,54 kg por metro. O de 12,5, ele está de 0,963 kg por metro também. E o que é que acontece aqui? Eu multipliquei esse comprimento aqui vezes o peso por metro. Então, aqui no N1, ele deu 2 quilos 464 gramas. Já o N2, ele deu 46,224 gramas. E o N3 deu 8,954 gramas. O total por quilograma aqui, ele deu 63,41. Só que acontece o quê? Quando você vai calcular uma estrutura, você tem que, a quantidade de aço, você tem que colocar um coeficiente de perda. E um coeficiente em média aí de 10%. Tem gente que coloca para mais, outros para menos, né? Então, considerando o coeficiente, esses valores aqui, eles vão alterar. Por exemplo, esse mesmo do aço aqui, o total, ele vai ser igual a 284,58. Por quê? Porque este valor aqui, ele foi acrescido da perda, com mais 10%. Então, quando você acrescentou essa perda aqui, o valor total, ele foi alterado. Muito obrigado.